Start recording. Agora vamos para o Facebook. E iniciar transmissão ao vivo. Hoje eu estou sem meu assistente de palco. Não tá fácil a vida de gaiteiro. Ô, amor, eu tô ao vivo, pode conversar comigo. Lu, tava marcando o relógio aí, hein, Lu? Boa noite. Lindo, boa noite. Alguém quer uma cuia de chimarrão? Não, é virtual, gente, virtual, porque outra coisa não pode ser, tá? E aí, pessoal, como vocês estão nessa quarentena? Estão conseguindo estudar? Estão conseguindo pôr em prática algumas aulas, algumas lives? Estão treinando em casa? Principalmente, vocês estão moldando a empresa de vocês? Ou melhor, vocês só estão limpando. Porque até hoje eu vi um stories de uma cliente minha que parou na quarentena e tava lá, metas do livro, eu vou ler um livro, eu vou estudar isso, eu vou fazer isso, deu pra postar uma foto na vassoura. Eita, nós, né? Não tem jeito, a gente não sossega mesmo, né? Olha aí, que bom, Lu, tá fotografando aí os acessórios em casa pra ficar bem prático no negócio? Porque não dá pra ficar parado, né? Não dá pra ficar parado, principalmente quando a gente tem que ficar parado, né? Mas, para quem tá chegando hoje, para quem não me conhece, eu sou a Nani Belinha, fotógrafa, sou mentora de fotografia newborn também. Já atuo há vários anos na fotografia, tenho bastante contato com outros fotógrafos também. E diante disso, toda terça-feira às 19 horas, eu estou aqui sempre para tagarelar um pouquinho, para falar um pouquinho, para conversar um pouquinho. E a pessoa fala um monte, quando vê, já passou um tempão. E hoje, em especial, a nossa live vai ser sobre as dicas para a gente passar para o pai e para a mãe. Na verdade, não vai ser nem dicas, mas vai ser a importância da gente manter eles bem conectados com o trabalho da gente. Eu até coloquei aqui um exemplo, que eu vou falar um pouquinho depois, né? Que acho que vocês vão começar a entender a partir desse exemplo. Oi, Ati, tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo, gente? Vocês somem, tá bom. Eu não posso ver ninguém agora, mas tudo bem. Deixa eu ver se não tem ninguém falando comigo aqui. Não. Hoje eu estou sem meu assistente de palco aqui. E aí eu tô me virando sozinha no computador, no celular. Então eu tenho que estar aqui, gente. Aí, gente, alguém quer um shima? Não é shima, não. É tererê. Tá calor, né? Tá calor, mas eu tava de coberta hoje de tarde. Bem louca, né? A Ana, eu quero mandar um beijo bem especial pra Ana, porque ela não tá perdendo nenhuma live. E ela vai sair, quando sair essa crise, ela vai sair com a coisa na ponta da língua, né, Ana? Bom, eu vou começar falando sobre essa parte da gente ficar parado, mas a gente não ficar parado. Porque a gente tem que ficar parado para não fotografar, a gente não pode estar fotografando, mas a gente pode estar criando conteúdo. Mas a gente pode estar criando conteúdo, a gente pode estar criando o nosso diferencial, a gente pode estar criando temas para depois, porém a gente tem que distribuí-lo. Nessa época, cara, eu vi essa frase: por que ficar parado quando se tem que ficar parado? Gente, quando a gente voltar, a gente tem que estar com tudo já na mão, pra gente, batalhar e recuperar todo esse tempo parado, não é verdade? Eu reforço mais uma vez que eu tô amando ficar em casa. Eu acho que eu sou a única na face da terra que tô fazendo coisa boa em ficar em casa. Eu não tiro férias mesmo, já tem, sei lá, um ano já. Não tem um ano. Mas assim, eu amo ficar parada. Mas desde quando eu fiz a minha empresa, que eu comecei a trabalhar pra mim, eu não tive mais tempo de ficar parada. Porque por mais que eu vou pra uma praia, por mais que eu vou viajar, por mais que tudo, eu tenho que ficar no celular, eu tenho que responder cliente, eu tenho que mandar orçamento, eu tenho que marcar sessão. E por mais que eu possa estar delegando isso, eu ainda prefiro fazer. Então, nunca parei. E esse momento tá sendo maravilhoso, que eu tô conseguindo fazer tanta coisa, inclusive dormir.
conseguindo mais dormir mesmo. Então, esse coronavírus veio para salvar minha vida, gente. Veio para ficar mais inteligente do que eu já era. Menina convencida. Mas vamos lá. Alguém aí montou um diferencial da semana passada, que a gente andou conversando sobre o diferencial e tudo mais. Alguém tem algum diferencial que falou assim, tá, Nani, com a sua live eu cheguei aí, tô pensando no meu diferencial, tô com o diferencial pronto. Pra já tá postando, lembre-se que vocês têm que distribuir. Vocês têm que mostrar a carinho de vocês mesmo nesse tempo parado aqui. Então, pra quem tá chegando novamente aí, que não me conhece, eu sou a Super Nani, mentira, sou a Nani Belin, sou fotógrafa e mentora de fotografia newborn, tá? E eu preparei ontem, em especial, um diferencial para minha empresa. Mas eu só vou apresentar eles para vocês, é claro, no final da live, né? E ele vai ser bem legal, vai ser, assim, uma coisa que no primeiro dia de paralisação eu já pensei em fazer, porque eu não estaria fotografando, então eu não poderia parar o nosso trabalho, né? Então vai ser bem legal e no final eu conto e vocês vão poder estar vendo também em vídeo. Maravilhoso, tá? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre pais tranquilos para a sessão newborn. Como deixar esses pais tranquilos para essa sessão newborn? Aí eu lhe pergunto, Nani, como fazer isso? O que eu faço para eles ficarem tranquilos? Porque eles vêm me enchendo de perguntas antes da sessão e durante a sessão eles estão totalmente perdidos. Agora eu te pergunto, quando você vai comprar um carro ou quando você vai contratar um serviço, digamos que seja de limpar o vidro, os meninos, normalmente são rapazes, né? Que vão lá e limpam aqueles vidros gigantes, enormes lá. Quando vocês vão contratar esse tipo de serviço, vocês não perguntam como que funciona, em quantos vão, quanto que que hora que vocês terminam, vai atrapalhar o fluxo da minha empresa, não vai? Quem tem empresa fora? Assim, eu tô dando só um exemplo. Mas vocês não vão atrás de saber? Agora, o porquê a gente não passa essas informações claras para os pais do bebê? No caso, para a mãe, que é a grande maioria que vem atrás da gente, né? O porquê não deixar claro para ela e de modo simples, para que não tenha erros, para que ela entenda como que vai acontecer do início ao fim da nossa sessão, porque às vezes é o primeiro filho, ela não faz ideia de como que se o bebê vai fazer cocô na gente, tipo assim, o que vai acontecer? Cara, já aconteceu antigamente, bem antigamente, de chegar pais com pano de chão no meu estúdio. Sim, pano de chão. É porque eu tenho certeza que meu bebê vai fazer um cocôzinho e daí eu ia limpar teu estúdio. Cara, isso é real, isso aconteceu comigo. Então, gente, a gente tem que deixar eles preparados para isso, né? E eu fiz um e-book com todas essas dicas para vocês passarem para os pais. Ele vai estar disponível ali nos stories para vocês arrastarem para cima. E também eu vou deixar uma foto, o link dele para vocês clicarem, baixarem. Não sei se as meninas que estão aí já baixaram o e-book. Mas ele tem todas as dicas. E até assim, ele já está antigo, digamos assim. Mas eu estou estudando um novo método de passar ainda mais simples para esses clientes, para eles verem, entenderem e não precisarem perder muito tempo, porque às vezes eles não têm tempo de ficar lendo, né? E também uma forma fácil deles verem essas dicas e estarem estudando de noite, de madrugada, porque eles acabam acordando esse horário, né? Mas vamos lá. Sobre, então, o que eu acabei de falar, quando você vai contratar um serviço ou até mesmo comprar um carro, você pesquisa sobre o carro, não é verdade? Você pesquisa sobre o carro, você quer entender sobre ele, você quer entender sobre esse serviço, e aí quando o vendedor, no caso do carro, ele não é um vendedor muito prestativo, você fica meio desconfiado, eu acho que eu vou ir lá na outra garagem comprar esse carro. Na fotografia newborn é igual, ou melhor, em qualquer área de fotografia. Se você não vende o seu produto, se você não passa para o cliente o quanto ele é simples e o quanto ele não precisa se preocupar com mais nada, que está tudo pronto ali na mão dele, eu só preciso do bebê dele, cara, ele vai procurar alguém que explique isso mais fácil para ele. Então,
vamos aproveitar esse tempo que a gente está parado e não vamos ficar parado e vamos montar algo bonito para a gente passar para esse cliente, algo bacana e que seja fácil dele entender, dele ler, dele assistir, a ideia que vocês tiverem, tá? E aí, a dica então é que quem se identifica com isso, que não tem isso preparado ainda, me chama lá depois no direct, ou melhor, eu vou deixar o link do e-book ali para vocês baixarem, para vocês darem uma olhada e se inspirarem nele. Dá para vocês montarem com as fotos de vocês, mas ele ele é um e-book, acho que não dá para copiar, se não me engano. Não sei. Meu assistente de palco hoje não tá aqui para me ajudar. Ai, coitadinho do Alan, né? Estamos em quarentena aqui no negócio, então não rola, né? Mas vamos lá. Quando eu inicio essas minhas dicas que eu vou passar para os pais, para deixar eles bem cientes do que vai acontecer na sessão, de como é a sessão, eu já dou uma engatilhada falando para eles sobre esse primeiro ensaio, que é o primeiro ensaio, e que eles não têm a obrigação de saber sobre ensaio, mas eu tenho a obrigação de passar para eles como que funciona esse ensaio, não é mesmo? Quem é o chimarrão? Ah, não é chimarrão, é tererê. E olha só, eu já coloco uma frase no meu início da minha apresentação do meu e-book, que eu coloco assim, ó. O seu filho fará o seu primeiro ensaio fotográfico. E para que ele ocorra de maneira segura, eu conto com a colaboração de vocês. E para que possamos garantir boas lembranças, eu peço que leia cada tópico abaixo. Por quê? Acontece às vezes, tem uma parte ali do tópico que eu peço para irem apenas os pais do bebê. E eu explico que qualquer movimentação e tudo mais, se precisar, eu mando até áudio para dar uma exemplificada melhor nesse item para eles. E mais uma parte do final aqui das dicas, que eu também procuro mandar um áudio, reforçando sobre isso. Então, vamos lá. Sobre eles lerem esse tópico, normalmente quem lê é sempre a mãe. Porque quem a gente manda... É muito raro eu manter contato com o pai. Mas já aconteceu de eu conhecer a mãe só na hora da sessão e ter conversado com o pai o tempo todo. Então, como normalmente é a mãe, né? A gente vai conversando com ela e vai passando que o ideal é estar o pai, a mãe e o bebê. Caso tenha irmãos, caso tenha a avó que quer fotografar, a madrinha, o padrinho, quem seja, a gente também faz as fotos. Mas eu procuro combinar com eles ou no começo ou no final. Porque durante a sessão, o meu ambiente de foto ele tem que ser aconchegante. Para que quando eu esteja no inverno ou no verão, que seja, eu preciso manter ele de uma temperatura gostosa, uma temperatura ambiente. E eu preciso que esse meu ambiente esteja aconchegado para mim, para esse bebê, para essa família. E se eu tiver 5 pessoas lá, além de mim e da minha assistente, não cabe mais ninguém lá no meu estúdio. Então, eu preciso que eles vão, quanto menos pessoas, melhor. E, às vezes, eu peço realmente por mensagem de áudio esse pequeno detalhe, para eles não esquecerem. E quando tem outras fotos, outros familiares que querem fazer, a gente abre um espaço, ou antes ou depois, para a gente estar fazendo essas fotos também. Eu não deixo de fotografar com o avô, com o cachorro, com o irmão mais velho, com ninguém. Eu fotografo sempre quando eles me pedem. Então, vamos lá. Para quem baixou o e-book, ele tá mais ou menos assim, o que eu vou falar aqui, mas eu vou explicar alguns outros tópicos, que nem eu falei do carro agora, né? Para vocês tentarem entender e se pôr no lugar daquele cliente. Se você que tá aí e nunca foi um cliente, eu peço que você se ponha no lugar de um. Você já contratou uma sessão de fotos? Tá, que não seja newborn, né? Você não precisa sair fazendo filhos agora, então, só para ter o contato de um fotógrafo. Não. Mas contrate uma sessão, converse com um fotógrafo para você ver como que é o atendimento dele. Mas assim, ó, converse, contrate, no caso, assim, para você entender como é o trabalho, fotógrafos que têm um diferencial, que tem alguma coisa diferente aí para você aprender. Para você ver como que eles te atendem, como que eles te passam e tudo mais. Eu confesso
que um dia antes da minha sessão que eu fiz o ano passado, em março do ano passado, ou se não foi ano passado, foi retrasado, já não lembro mais, eu não dormi de noite. E assim, era uma sessão na minha casa, eu só ia pôr a roupa pra fazer uma maquiagem, não tinha filho pra arrumar, não tinha o marido pra arrumar, acabou, eu tinha os cachorros pra arrumar. Mas, gente, eu não dormi uma noite antes, e eu sou fotógrafa. Então, você imagina aquele cliente que tá lá, mudança de hormônio a todo vapor, bebê recém-nascido, não dormiram a noite inteira, às vezes não deu tempo de comer, não deu tempo de tomar banho, e ainda eles estão totalmente perdidos, não sabem nem o que fazem para a sessão, complicado, né? Então, se ponhamos no lugar desses clientes para a gente cada vez ajudar eles mais. E também para nos ajudar, né? Porque de forma simples, às vezes a gente não precisa estar perdendo tempo e estar explicando várias e várias vezes. A gente faz apenas uma vez e distribui, né? Para ele estar entendendo. Então, lá nas minhas dicas, antes de iniciar as minhas dicas, antes de mandar essas dicas, quando o pai e a mãe fecham o orçamento comigo, eu também mando um e-book explicando como que funciona, como que é, quantos dias, tudo como que funciona no dia, o meu estúdio e também os valores, pacotes, álbuns e tudo mais. Porém, essas dicas eu mando uma semana antes ou alguns dias antes, mando para eles se prepararem também. E um dia antes, no caso eu marco à tarde ou de manhã, num dia antes da tarde eu mando mensagem, ou à noite, finalzinho da tarde, perguntando se está tudo certo, se eles têm alguma dúvida quanto às dicas, reforço novamente as pessoas que podem estar no estúdio durante a sessão e reforço também sobre o banho e coisa arada que eu vou falar no final. Coisa arada é o melhor, né? Então vamos lá. Eu sempre coloco nessas dicas que é preferencial fazer os ensaios nos primeiros 15 dias de vida. Então, se a mãe optar por parto cesárea ou parto normal, no caso, vamos pôr que o parto cesáreo seja agendado. Eu agendei para tal dia. Que ótimo, já vamos agendar o newborn. Porque a gente tem um tempo para a gente se preparar e tudo mais para essa sessão. Tem os dias aí que normalmente eu gosto de fazer depois dos 7 dias de vida. E aí a gente tem até os 15 dias para a gente estar marcando. Claro que caso aconteça de adiantar alguma coisa assim, a gente pode estar remanejando esse ensaio, né? Mas quando é parto normal, ou acontece do bebê adiantar, ou a mãe vai fazer o parto cesárea e quer esperar a hora do bebê, a gente espera a hora do bebê e muitas vezes eu acabo indo fotografar até mesmo o parto. Então eu já mais ou menos sei quando que eu vou marcar o newborn. Então o parto é uma surpresa para mim, mas o newborn não. Então, no dia do nascimento, ou 2 dias depois, eu entro em contato com esses pais, se está tudo bem com o bebê, se está tudo bem com os pais, se eles já foram para casa. Principalmente, eu gosto de esperar eles irem para casa e aí marcar essa sessão newborn. Às vezes, eu procuro deixar um dia da semana. Opa, demora aí, já perdeu aí, ó, quase 20 minutos. Tá bom, depois fica salvo, daí você assiste. Então, vocês podem... Normalmente eu deixo... me cortou aí, Bianca. Tá louco. Tô brincando. Normalmente eu deixo um dia ou 2 na semana para eu estar separando para essas sessões newborn, que eu sei que tá para nascer, já tá nos dias, porque pode acontecer de alguém vir de última hora, né? E dependendo, eu tenho muitos casos de pais que vêm de outra cidade e acabam me ligando tipo um dia antes. Nani, amanhã a gente vai na consulta do pediatra e a gente vai para Cascavel, a gente não é de Cascavel, a gente quer fazer as fotos. E aí eu falo, putz, eu ia fazer a unha. Eu ia no salão, eu ia isso, eu ia aquilo. Mas é uma terça-feira. Então, eu vou lá, desmarco esse meu compromisso ou tento remanejá-lo, né, para um outro dia e atendo essa mãe que ela vai vir especialmente porque ela mora 100 quilômetros longe. E o bebê já tá lá com 14 dias. Claro que eu explico, principalmente no meu orçamento, que eu fotografo depois dos 15 dias, né? Mas o preferencial é fotografar até os 15 dias de vida.
O estúdio, eu explico sobre o estúdio, mostro como é o estúdio, até mesmo no meu orçamento, antes mesmo dos pais irem até ele. Então eu já mostro como que ele está preparado, o que ele está esperando. Mas eu reforço nessas dicas durante essa semana, antes da sessão do newborn, sobre o estúdio. Que eu tenho todos os cestinhos, os baldinhos, os tecidos, as mantas, que eu tenho tudo, eles não precisam se preocupar com nada. Tudo vai estar extremamente higienizado e limpinho para a hora que eles chegarem. E realmente é isso que quando eles chegam acontece. E eu ainda coloco aqui nessas minhas dicas que nada impede deles levarem alguns acessórios também. Porque já aconteceu há um ano e pouco atrás, acho que foi o último. Não, teve mais no decorrer desses últimos tempos. De ter um símbolo especial, que era uma santinha, que era um terço, que era alguma coisa assim muito especial, que acompanhou a mãe naquela gravidez inteira. Até mesmo aquelas seringas de Clexane, que as mães têm que fazer a aplicação, já várias me levaram durante a sessão, mas eu pergunto, oi Denise, vem sim, vem me visitar. A gente não está trabalhando agora, mas quando você vier, provavelmente a gente vai estar e o meu estúdio vai estar de portas abertas, com certeza. Então, sobre essas seringas de Clexane que eu estava conversando, elas fizeram parte da gestação daquela cliente. Fizeram parte lá dos 8, 9 meses e a mãe guardou todas. E ela quer fazer uma foto com essas seringas, com o resto, no caso, né? Não é nem resto, seria o descartável, mas elas guardam. E aí a gente faz uma foto, mas eu sempre peço que eles me avisem para eu estar deixando uma produção montada ou algo meio do tipo assim, para a hora que eles chegarem eu não precisar sair correndo e olhando o que vai combinar, o que vai dar certo para eu estar fazendo essas fotos. Então, eu sempre pergunto antes o que eles têm, se eles têm alguma coisa, mas assim, eu não fico insistindo também. Traz a foto de amamentação, traz a bolsa da maternidade. Não. Quanto menos coisas, melhor. E aí, eu acabo utilizando os meus acessórios, meus lacinhos, as minhas toquinhas e tudo mais, tá? Outro item aqui que eu sempre deixo bem grifado é para os pais se manterem calmos durante o ensaio. Que qualquer estresse é passado para a criança e isso dificulta o sono deles. Eu tenho aqui também, para eu não esquecer, que eu deixei uma listinha aqui, sobre quando os pais vêm de outra cidade. O exemplo que eu dei anteriormente, que os pais me ligam um dia antes, Nani, a gente vai para o pediatra de manhã cedo, a gente pode fazer as fotos de tarde? Cara, eles andaram 100 quilômetros e eles vão ficar aqui, vai ser consulta de encaixe. Então, meu Deus, guri, você é lá do Piauí? Tá mais, hein? Mas vem pra cá, vem pra cá no frio. Coitadinha, né? Sacanagem. Mas você já conhece aqui, Denise? É frio. Mas não agora tá calor. Mas aí deve estar mais. Eu já falei isso, Bianca. Mas vai ter salvo aí pra você ver depois, tá? Mas vamos lá. Sobre essa parte aí deles terem, então, o pediatra de manhã e fazerem as fotos à tarde. Eu peço para os pais aqui de Cascavel e tudo mais, aqui de próximo de mim, tentarem marcarem a sessão um dia que eles não têm nada. Então, assim, depois de 7 dias, eu costumo marcar entre 9, 12 dias, quando eles vêm conversar comigo o quanto antes, porque eu sei que mais ou menos nessa data eles já foram no pediatra, a mãe já foi retirar os pontos, a mãe já foi no obstetra e tudo mais, então eles já estão livres e estão mais adaptados em casa. Então eu procuro mais ou menos esses dias para fazer as fotos e quanto mais dias também, melhor que eles estarão mais adaptados, né, em casa. Porém, quando a mãe é de fora, que ela tá vindo pro pediatra, vai andar muitos quilômetros e ela quer fazer as fotos com você, caramba, gente, agarra na mão de Deus e vai. Vixe, nossa, Denise, você conhece muito mais frio que eu. Retiro o que eu disse. Lá é muito frio. Mas vamos lá. Então, assim, é possível fazer no estresse de pediatra, no estresse de consulta, no estresse de estrada? Claro que é. Por que não? A gente precisa estar calmo
E manter, então, a calma do ambiente, manter a serenidade e ter muita paciência. Porque pode ser que aquele bebê passou a manhã inteira dormindo, lá foi no pediatra, acordou e à tarde ele vai querer dormir, né? Porque a mãe manteve ele dormindo calmo para a hora do pediatra também. Eu não vou falar para a mãe, ai mãe, deixa ele acordado lá na sala do pediatra, lá no consultório, chorando, desgoelando. Jamais, né? Então, já aconteceu muito mesmo. Inclusive, já aconteceu de meio-dia a cliente chegar no meu estúdio mesmo, bater na porta, coisa que é raro de acontecer, porque o meu estúdio fica numa sala comercial, num prédio. E aí ela chegar meio-dia e falar assim, olha, eu sou de tal lugar, eu tô aqui, procurei o seu endereço, te achei e queria fazer as fotos do newborn. Aí eu, oi, agora? Tipo, hoje? Sem nada pronto? E aí eu explico para ela como que funciona e tudo mais. Eu já tenho várias mantas e acessórios limpos e esterilizados, mas às vezes o meu estúdio ele não tá limpo, ele não tá pronto para uma sessão newborn. Então eu peço para que eles vão, almocem e aguardem pelo menos 1 hora, que é o tempo de eu fazer uma limpeza, uma higienização, e aí eles voltam pro estúdio. E já aconteceu isso e eles voltaram, eu fiz as fotos, tudo maravilhoso. O bebê empacotado, dormiu a sessão inteira e assim vai. Gosto de fazer o newborn 17 a 28 dias. Geralmente os pais marcam no dia do pedido, principalmente quando vem de fora. Eu particularmente, desde quando eu iniciei na fotografia newborn, eu nunca tive um preconceito de fotografar bebês mais velhos. Eu sempre tive muita flexibilidade para isso e eu sempre gostei. Porque parece que eles estão menos flexíveis, alguns, dá pra ver nitidamente, mas alguns, os pais estão mais relaxados. Pediatra, entendi. Tá bom. Os pais estão mais relaxados, então eles estão mais, os bebês acabam estando mais tranquilos, né? Então, não tem erro. Muito raro o bebê vai ficar acordado. Ele pode, assim, de começo a mãe já chegar falando assim, mas ele não gosta de ficar amarrado, né? Ele gosta de ficar tudo solto. Dá vontade de falar assim, é? Então vamos ver. Não, gente, pelo amor de Deus. Quem vê assim, eu sou um carrasco de menina braba, né? Mas aí eu explico, né? Na minha delicadeza em pessoa, nessas horas, eu explico que é normal, que os bebês gostam de ficar amarradinhos, eles gostam de ficar enroladinho, e é o melhor pro bebê agora, porque ele vai dormir, porque ele vai se acalmar. E quando eu enrolo, quando eu deixo o bebê prontinho, e eles olham e falam assim, caramba, Nani, você tem quantos filhos, Nani? Aí eu olho, nenhum ainda, nenhum meu, de sangue, de dentro da minha barriga, né? Mas eu tenho todos os bebês que eu fotografei até hoje, mais de 500, 600 bebês. Eu já perdi a conta, mas eu acho que nessa quarentena eu vou até contar, para começar com os números bem certinho, porque eu já tô bem perdida. Mas vamos lá. Pulando isso, eu deixo aqui também como que vai funcionar no estúdio sobre a temperatura, que o bebê, que a temperatura do estúdio pode ser que fique um pouquinho mais quente para nós. Então eu peço para os pais levarem roupas a mais, principalmente, depois eu vou explicar por quê, mas roupas leves para esse momento também, tá? Usamos um aparelho que faz o ruído do útero materno. Eu uso o Baby Shusher. Baby Shusher? Shusher. Eu já nem falo mais, porque não tô mais usando. Já tem 9 dias em casa, né? Já tô perdida no Shusher. Não, né, Ingrid? Saber quantos filhos a gente tem? Aí eu falo, então, eu não tenho filhos, eu tenho cachorro e gato. E eu faço brincadeira com eles às vezes, mas não rola, gente, não rola. Já tentei enrolar o meu gato nessa quarentena aí, o gato saiu correndo, o cachorro começa a me morder. Aí eu fiz com a boneca fica paradinha, linda, maravilhosa, né? Mas a gente não pode perder a prática. Por mais de anos que a gente tem prática, a gente não pode perder a prática, né? Solange Lindana foi uma aluna minha há muitos anos atrás, né? E tem umas fotos maravilhosas já. Solange chegou no meu estúdio e não sabia nem enquadramento. Não, mentira, a Solange já sabia que ela já fotografava. Mas as fotos estão cada dia mais e mais lindas e ela está fazendo muito sucesso lá em Guaíra, né? Tá de muito parabéns, inclusive, faz muito tempo que a gente não conversa, né? Não, minhas alunas me abandonam, elas somem da minha vida.
Pra fazer o quê, né? Mas vamos lá. Sobre, então, a temperatura do ambiente, eu explico isso. Que pode ser que fique um pouquinho mais quente, mas vai ficar na temperatura ideal para o bebê. Que eu tenho lá um termômetrozinho que eu fico cuidando, mas hoje eu nem preciso olhar para o termômetro mais, porque eu procuro cuidar da minha temperatura, se eu tô com muito calor, se eu tô com muito frio, para tá ajeitando essa temperatura para o bebê, tá? Tempo da sessão. É que nem eu expliquei lá sobre o serviço que você vai contratar. Quando você vai contratar um serviço, você pergunta sobre ele. Quanto tempo você vai ficar para limpar o meu vidro? Quanto tempo você vai ficar aí para trocar o meu vaso sanitário, que aconteceu esses dias atrás comigo? Porque eu tinha uma sessão, e aí? Eu precisava saber. Então, por que a gente já não dá isso pronto para essa mãe que tá ali naquela correria dos dias aí do bebê recém-nascido? Então, eu já deixo aqui certinho que a sessão pode durar de 2 a 4 horas. Não mais e às vezes menos, né? Mas tudo depende do bebê, como o bebê se comporta, como o bebê é e tudo mais, tá? E antes eu tinha nessa minha dica que a gente iria parar para as mamadas. Iria parar para as mamadas, ponto. Aí tinha mães que às vezes iam me perguntar, Nani, mas o meu bebê mama de 1 em 1 hora, Nani. E aí ele fica meia hora no peito. Aí eu falei, não tem problema, a gente vai parar de 1 em 1 hora, quando seu bebê sentir vontade de mamar, a gente vai parar. Meu gato correndo aqui, gente, sim, eu uso uma sineta nele, coitado. É que eu não posso perder ele. Ela, na verdade. Então, hoje eu coloco que quantas a gente precisar parar, a gente vai parar para mamada. Para ela estar ciente que se o bebê precisar parar 4, 5, 10 vezes, a gente vai parar. Mas isso já não é tão normal assim, parar tanto. Aí às vezes eu pergunto, tá, mas o seu bebê tá mamando leite materno, tá com complemento? E aí vem as perguntas que eu também faço a eles antes dessa sessão, para saber como eles estão. Normalmente eu já faço as perguntas quando eles fecham a sessão newborn ou quando o bebê nasce, logo depois, aí 7 dias depois, eu faço essas perguntas para ele, para eu também saber que cor que eles gostam, para eu saber se tem algum estilo de foto que eles gostam, olhando pelas minhas fotos. Se tem alguma foto ou alguma cor que de jeito nenhum eles gostam, porque já aconteceu de eu chegar lá na sessão e deixar tudo montadinho de cores lilás e a mãe só não gostar de lilás. E aí, já estava tudo limpinho, esterilizado, pronto para a sessão e a mãe não gostava de lilás. A sorte que eu fiz as fotos em roll, depois eu mudei toda a cor do lilás pra rosa. Mas assim, me ferrei, né, gente? Nunca mais isso aconteceu também, mas isso faz muitos anos já. Então, é uma escola. Eu sempre falo, se alguém tivesse me passado esses erros básicos, desde quando eu iniciei, caramba, eu teria ganhado muito mais dinheiro, porque eu teria errado muito menos, sabe? Mas, vamos lá. Outra dica que eu sempre coloco aqui é sobre o xixizinho do bebê. Porque se a gente for fotografar o bebê sem roupinha, de fralda, isso pode acontecer. E, gente, já aconteceu muito. Mas eu já perdi as contas da minha vida de quantas vezes isso aconteceu. Porém, normalmente, depois da sessão newborn, eu não marco nada e eu vou pra casa. Então, às vezes eu nem levo roupa. Mas, devido às gravações e tal, eu tava levando uma mochila de roupa, porque às vezes eu trocava. E ainda bem, às vezes eu precisava ir pro mercado correndo, pegar um pão, alguma coisa assim, eu ia cagada mesmo. Já tinha secado, não dava pra ver mesmo, não fede, né? Mas assim, principalmente quando a gente coloca o bebezinho no meio das pernas, assim, quando a gente vai tirar a roupinha deles, já aconteceu de o bebê fazer tudo no meio das minhas pernas, mas tudo, xixi, cocô, tudo. E aí, eu passei o resto da sessão daquele jeito, né? Não coloquei mais o bebê, ou quando eu colocava daí um coelhinho, né? E foi embora a sessão, né? E eu explico pra eles que isso é super normal, que a gente tá super preparado pro cocôzinho, xixizinho deles, e eu até peço para que eles levem roupas a mais, caso aconteça isso neles. Porque sim, às vezes eu faço aquelas fotos dos bebês com os pais peladinho, com o bebê peladinho com os pais, não os pais peladinho com o bebê. É a erva, gente, é a erva.
bem louca já. Começo de quarentena, já tá dando cada ideia. Pensa que daqui a pouco é 1º de abril. Você já tá preparando aquelas piadinhas de 1º de abril? Porque eu não tenho o que fazer, eu já tô preparando minhas piadas do dia 1º de abril. Tá, né? Ó, gente, tererê com água, porque ninguém é de ferro, sem açúcar de preferência, né? Caramba, tá calor aqui, acho que é a luz hoje que eu tô usando. Tá bom, mas vamos lá. Então, sobre a roupa dos pais, eu também coloco uma observação aqui para os pais irem com umas roupas mais leves, aconchegantes, e também para eles levarem roupas a mais, caso isso aconteça com eles, tá? Que às vezes acontece. E aí eles vão passar a sessão inteira sentados e tal, então é melhor eles se prepararem com uma roupinha a mais para eles, né? Eu coloquei aqui, que é eu coloquei um lembrete lá nas minhas dicas que eu mando para os pais, que é para eles terem paciência, porque é uma sessão demorada, porque eu já expliquei que demora mais ou menos de 2 a 4 horas essa sessão, e também que eles não marquem pediatra, que eles não marquem nenhum outro compromisso, salvo os casos que vêm de fora da cidade, que te ligam de uma hora para outra, que vêm para fazer tudo de uma vez só aqui na cidade, digamos assim. Aí não tem jeito, a gente acaba atendendo e provavelmente deve dar certo, né? E aí eu coloco aqui sobre quem pode estar presente, como eu falei antes, na sessão newborn. Sobre os pais estarem presentes e no máximo o irmão. Quando os avós, os padrinhos e todo mundo quer fotografar, a gente tira um horário para fazer essas fotos. Ou no começo da sessão, ou no final da sessão, tá? E não no meio, tipo assim, eu já deixo bem especificado, se precisar eu mando áudio para eles, explicando sobre isso, para não acontecer de chegar na hora, eles não me avisarem e ficar todo mundo lá no meu ambiente aconchegado e não ter espaço para ninguém sentar. Né, que já aconteceu, inclusive tive que pegar cadeira lá do computador, do escritório e assim vai. Então, quanto mais a gente deixar explicadinho para eles, melhor. Se eles entenderem do nosso carro, ele vai comprar da nossa garagem e não da garagem do vizinho, né? Como eu expliquei no comecinho. Vale a pena quem perdeu o começo assistir de novo, tá bom? E por último, se não o mais importante, né, eu falo a respeito do ritmo do bebê. E eu deixo isso por último para eles entenderem que o tempo do bebê é do bebê. Se o bebê... já aconteceu em sessões minhas de eu posicionar o bebezinho com o puff... no caso, o puff daqui e a cabecinha do bebê desse lado, que era o lado da minha luz. E o bebê não gostar desse lado de jeito nenhum. Posicionar o bebê chora, fica bravo, pega o bebê, acalma, depois de novo o bebê chora. E eu virar o puff. Colocar o bebê, no caso, com a cabecinha pra cá, com o puff viradinho, e o bebê empacotar. E assim, mas por quê? Oxe, por quê? Porque dentro da barriga da mãe ele tinha um lado preferido. E hoje ele ainda tem. Por mais que não é bom a gente deixar só daquele lado, mas naquele momento eu prefiro fazer o que o bebê prefere. E não o que é o certo de fazer, ficar fazendo mudanças e tudo mais. Isso eu deixo para os pais. Agora, na sessão de newborn, eu procuro proporcionar boas lembranças, tanto para aqueles pais, quanto para o bebê futuramente, né? Como que eu vou fazer uma foto do bebê ao contrário, lá com o meu puff certo, no caso, com aquela luz, e aí depois fica aquela foto do bebê meio chorando, meio bravo e tudo mais. Não é uma lembrança tão bonita que ele vai falar assim, nossa, eu tava sofrendo, né, mãe? Nessa sessão newborn. Não é mesmo? Gente, proporcionar lembranças. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente faz na fotografia. Proporcionar boas lembranças. Em qualquer área da fotografia que a gente fizer. Tanto em casamento, quanto aniversário, newborn, tudo. Porque por mais que a sua foto não seja aquelas, vamos dizer assim, a posição não está 100% correta, digamos assim, porque não tem um correto mesmo. Aquela mãe vai querer lembrar daquele momento como você foi uma fotógrafa atenciosa, como você foi uma fotógrafa querida, e que você deu atenção, que você foi muito cuidadosa, e é isso que vai ficar da lembrança daquelas fotos. Eles vão lembrar da fotógrafa que eles contrataram com certeza. E nem, né? Como eu comentei no começo, pulando esse assunto agora, né? Que eu já falei numa outra live, vai ficar para uma próxima.
como eu falei antes, são as mães que geralmente agendam, que geralmente conversam com a gente. E eu tenho aqui um pedacinho ali, um lembretezinho para eles também na minha apresentação do e-book, para eles comunicarem o marido. Porque às vezes o pai fica mais perdido ainda. E aí, às vezes, a mãe vem falar assim: ô Nani, mas ele perguntou quanto tempo vai demorar. Eu falei: filha da mãe. Mentira. Falo sim, às vezes. Então, assim, eu coloco aqui para que eles mandem para o marido, para que eles comuniquem o marido, para que eles saibam o que vai acontecer durante essa sessão. E aí, eu vou falar que isso dá certo, tá? Porque quando o pai está ciente do que vai acontecer, principalmente com o seu bebê, né? Porque é a primeira sessão, é o primeiro filho dele também, e ele não sabe o que vai acontecer, o pai vem muito mais tranquilo. A mãe vem muito mais tranquila para minha sessão de fotos. E até a Bianca perguntou antes, né, sobre querer levar todo mundo e tal. Quando eu deixo bem especificado, quando eu vendo meu produto, quando eu mostro o que eu faço, o que eu dou, o que é liberado, o que não é, eles têm respeito também por isso. Mas é claro, eu sempre dou a opção para eles fazerem com certeza, mas num determinado momento. E eu explico por quê. Se precisar, mando áudio, se precisar, gravo vídeo, se precisar, mando escrito. O que precisar para deixar claro aquilo que eu quero passar para eles, tá? Agora vamos lá, para mais uma partezinha importante, que são itens indispensáveis para os pais levarem no dia do ensaio. Desculpa aí, gente, que eu cuspi na câmera aqui. Tá bom, não tá chegando em vocês mesmo, né? Não tem problema não. Parece piada sobre esses itens indispensáveis, mas, gente, a rotina daquele casal mudou, a rotina daquela família mudou, e às vezes eles estão tão corridos que eles vão conferir na lista o que eles precisam levar. Porque às vezes eles vão esquecer da fralda, às vezes eles vão esquecer da pomada de assadura, ou do que eles estiverem passando, se o bebê às vezes está assadinho ou não. E aí, do remedinho da cólica ou do desconforto, eles não vão levar. E aí, é importante a gente ter esses itens indispensáveis, essa lista, para eles conferirem e não faltar nada. Já aconteceu anteriormente, há uns anos atrás, que os pais chegaram para uma sessão de newborn e eu acabei utilizando uma fralda, o bebê ficava muito desconfortável quando ficava com o cocôzinho, e a mãe só tinha levado uma fralda a mais, e não tinha mais nenhuma fralda. E aí, por sorte, eu tinha uma fralda guardadinha, esterilizada dentro de um pacotinho, mas era um pouquinho maior do que o do bebê. Era um tamanho P, o bebê usava RN, se não me engano. E aí eu tive que utilizar aquela fralda, e eu olhei para aquele bebê e falei assim: pelo amor de Deus, não faz mais cocô, porque a tia Nani acabou a fralda. Eu tinha uma fralda. Agora eu tenho pacotes de todos os tamanhos de fralda. Mas já aconteceu de na correria eles esquecerem de levar remédio de cólica, o bebê tá muito bravo, na hora que era o horário de dar remédio de cólica, inclusive, e eles não levarem. E aí, colocando esses itens indispensáveis, colocando essa lista, é muito raro eles esquecerem alguma coisa hoje, sabe? Eu coloco aqui que eu peço escovinha de cabelo, eu peço chupeta, se fizer o uso, e eu coloco bem especificado, mesmo que o bebê não tenha pego a chupeta, e ele não vai fazer fotos com a chupeta. E no meu orçamento eu explico bem detalhado isso. Caso a mãe me pergunte, eu vou lá no meu orçamento, printo ou escrevo ou mando para ela de novo e falo assim: olha, aqui eu explico bem certinho o porquê do uso da chupeta. Mas muitas vezes, como eu estou conversando com a mãe, eu costumo mandar um áudio mesmo, porque é mais fácil, é mais comunicação entre nós, não é verdade? Então eu coloco tudo isso para eles não esquecerem, claro, se o bebê fizer o uso, né? E aí, eu coloco aqui sobre o dia. E essa do dia, eu mando uma mensagem um dia antes, como eu falei anteriormente, para ressaltar esses itens, o que os pais devem fazer, o que eles devem se preparar, então, para essa sessão. Eu peço para os pais deixarem o bebê acordadinho umas horas antes da sessão, mas eu não especifico quantas horas eles têm que ficar acordadinho, quanto tempo ele tem que ficar acordado de verdade. Não. Às vezes a mãe, na hora do banho e tudo mais, vai acabar acordando o bebê vai ficar um pouquinho acordadinho, e já é o suficiente. Mas muitas vezes eu pergunto até para a mãe se tem um horário que o bebê dorme mais.
E às vezes a mãe vai falar, ai, ele dorme o dia inteiro. E aí eu explico que normalmente eu gosto de fotografar o bebê logo após o almoço. E aí eu peço para ela observar se o bebê tem um sono bem gostoso depois desse horário. Porque às vezes a mãe passou a noite em claro, e aí de manhã ela vai conseguir tirar um cochilo. Então eu gosto de fotografar os bebês à tarde. Mas, salvo alguns casos, eu também fotografo eles de manhã, tá? Acordo bem cedo, vou lá, preparo o estúdio, limpo, deixo tudo organizado e a gente faz as fotos. Eu peço também para os pais deixarem então o bebezinho acordado, dar um banho nele relaxante, tá? Eu não peço para fazer com erva de camomila, com erva de nada. Agora tem pais que quando vem me falam assim, então eu vou dar um banho com camomila nele. Tudo bem, você fica à vontade, o bebê é seu, né? Você faz o que você quiser. Porém, eu não especifico isso. E não especifico o que a mãe deve comer, o que a mãe não deve comer, porque eu acho que a gente tem que proporcionar momentos bons. Agora, a mãe tá morrendo de vontade de comer feijão. Eu nem sei se as mães... a mãe come feijão, né? E aí eu vou falar pra ela assim, não coma feijão um dia antes da sessão. E aí, a mãe daquela cliente fez feijão no meio-dia. E ela vai falar assim, putz, mas a fotógrafa falou pra mim não comer. Cara, que ódio dessa fotógrafa. Olha o cheiro desse feijão. Eu já não quero mais fazer as fotos, eu quero comer o feijão. Hormônios, mulheres, nessas horas a gente se entende, né? Então, eu procuro não falar para elas o que comer e o que não comer, por mais que possa dar gases, possa dar desconforto, a gente dá um jeito na hora da sessão. Se precisar, a gente remarca, mas isso raramente acontece. E eu prefiro que a mãe nem saiba que isso pode acontecer, porque senão às vezes ela vem, Nani, eu acabei comendo, porque eu tava morrendo de vontade e agora ele tá com cólica. Nem foi disso a cólica. E aí vem a mãe com a consciência pesada. Então, lembranças, proporcionar lembranças e assim, antes, depois, durante, tudo, tá? Tudo conta. Eu coloco também nessas dicas do dia, que eu mando, eu converso com eles um dia antes para reforçar, que eles coloquem roupas leves e fáceis no bebê. E fraldinhas ou de um tamanho maior, ou que eles não apertem tanto, para que quando eu for retirar a roupinha do bebê, eu não precise estar acordando o bebê, não precise estar movimentando tanto assim o bebê. E também eu peço para que eles amamentem sem pressa. Eu até coloco aqui do banho ser uns 40 minutos antes da sessão. Mas eu pergunto, converso com eles, mandando áudio e tudo mais, sobre eles darem no momento que eles quiserem. Porém, tem que ser antes deles virem pro estúdio. Tipo assim, eu demoro 10 minutos no banho, então tá, então dá o banho 1 hora. Depois dá uma mamada bem caprichada, demorada, tranquila, e aí vocês vêm pro estúdio. Então, eu peço pra eles quanto tempo demora. Nani, às vezes não dá pra saber, às vezes ele faz cocô na hora do banho. Tudo bem, eu deixei a tarde inteirinha liberada pra vocês. Caso atrase, caso aconteça alguma coisa assim, não tem problema. Eu estarei disponível em especial para aqueles clientes, tá? E isso é muito importante também, vocês deixarem uma tarde, no caso, um tempo a mais. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Tanto para aqueles pais, quanto para aquele bebê. E aí vai, né? Tá quase acabando meu tempo, gente. Mas, pra gente estar quase finalizando a nossa live, eu tenho um aviso que eu finalizo essas minhas dicas para os meus clientes, para as minhas mamães, que é muito importante, que eu acho que é um dos mais importantes que hoje, atualmente, a gente está vivendo, mas de tempos eu já mando para eles explicando isso. Que é que no dia da sessão, ninguém pode estar doente. Ninguém. Nem eu, nem assistente, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem vó, nem o bebê, principalmente ninguém. Por quê? Se o bebê, ou vamos supor, se o pai desse bebê, ele tá com um resfriado, ou com alguma coisa, o meu estúdio, na hora que eu vou fotografar o bebê, ele tá fechado. Eu não deixo janelas abertas circulando o vento, até porque eu tô no 9º andar, venta pra caramba, derruba tudo. Então, eu estou num ambiente fechado. E no outro dia, eu vou fotografar outro bebê. E no outro dia eu vou fotografar uma gestante. E no outro dia eu vou fotografar um aniversário. Olha quanta gente eu posso estar contaminando. Hoje a gente está falando muito sobre o vírus que está aí, né? Mas qualquer vírus de gripe, qualquer resfriado, qualquer
coisinhas a gente pode estar pegando. Se eu não pegar, minha assistente pode pegar, né? Ou alguém que vai depois passar no estúdio, sei lá, e aí a gente vai estar passando essa gripe, esse mal-estar, essa infecção de garganta, ou o que for, para os próximos clientes. E aí eu tenho que parar de fotografar. Eu tenho que ficar pelo menos 7 dias em casa. Eu tenho que ficar pelo menos, se aparecer algum sintoma ou se não aparecer, eu tenho que me proteger também. Então, esse é um aviso muito importante que eu deixo no final, bem grande, para eles olharem. E eu ainda reforço um dia antes. Tá tudo bem com vocês? Não tem ninguém gripado? Tá todo mundo ok? Não, tá todo mundo ok. O bebê tá bem, tá tudo certo. Vai dar tudo certo com a sessão. Perfeito, então. Então, vamos fotografar. E também eu explico que cada bebê tem a sua personalidade. Que para um bebê, às vezes, é muito fácil aquela pose, mas para outras não é. E por mais que às vezes eu pergunte se tem alguma pose preferida, alguma foto preferida, eu procuro explicar isso. Que cada bebê ele é diferente um do outro e pode ser que aquele bebê não vá aceitar a gente estar fazendo aquele tipo de pose ou aquele tipo de foto. Então, pessoal, como eu falei no começo, gente, eu não calei a boca por quase 1 hora. Que coisa. Vocês não conversam? Tá bom, vocês conversaram bem pouquinho. Quase não dei atenção, né? Então, como eu falei lá no começo, quando você vai comprar um carro, que foi o exemplo mais bem dado hoje, você pesquisa sobre o carro. Você pesquisa sobre o carro e se você não tem, por exemplo, eu não tenho tempo de ver o carro. E se aquele vendedor não te der uma atenção, se aquele vendedor ele não te fazer, não te convencer que aquele carro é bom, que aquele produto é bom, que tem banco de couro, que tem ar-condicionado, que tem vidro elétrico, que tem entrada para pendrive, se ele não te falar isso e você não conseguir ver isso em imagens, você vai procurar uma outra garagem de carro que vai te explicar melhor, que vai te passar tudo que o carro tem de bom, tudo que o carro oferece, as condições de pagamento, o que o cara precisa assinar, o que não precisa, e ele vendeu. Então você pensa uma mãe, um pai que acabou de mudar toda a vida deles, a rotina deles, tem um novo ser na vida deles, então tá tudo ali, aquela loucura de vida nova. Que é maravilhosa, inclusive, né? Mas a gente tem que facilitar, principalmente para eles, esse nosso contato, tá? Então tá bom. Então tá. Gente, como eu falei no comecinho da live, sobre o diferencial, até não sei se a galera tá aqui ainda, a Bianca tá aí? A Bianca tá aqui ainda. Eu perguntei no comecinho da live se vocês já estavam fazendo algum diferencial. E, claro, se vocês já estão fazendo algum diferencial, se vocês já estão distribuindo ele, se vocês já estão colocando em prática. Nossa Senhora, gente. O que aconteceu com o meu cabelo? Aí, Bianca, muito bem. Porque, como eu falei, desde o dia que iniciou a paralisação, ou melhor, eu paralisei antes de iniciar a paralisação, hoje é terça, eu já estou 9 dias em casa, parada. Tipo assim, eu tô saindo pra alguma coisinha muito rápida e eu tô voltando. E eu realmente estou há 9 dias em casa e eu tô amando ficar em casa. Essa paralisação aí, esse corona tem que ficar mais um pouquinho, tá? Olha aí que bom. A Bianca, ela acaba me chamando bastante aqui no WhatsApp. E isso é muito bom porque eu tô vendo o progresso que ela tá tendo, né, Bianca? Ela tá, assim, expandindo gigantescamente na fotografia dela e eu tô muito feliz. Porque, cara, olha aí, ó, já tá mudando a entrega. Isso é muito importante, isso é muito legal também, tá? E o meu diferencial, que inclusive vai estar disponível daqui a pouquinho, que eu vou postar ali pra vocês, é um vídeo onde eu explico para os pais fotografarem em casa. Porque a única coisa que eu hoje não consigo fotografar é um bebê. E, na verdade, eu não consigo fotografar nada, né? Mas a gestante A Bianca tá de TPM, Bianca. Tô brincando. Mas é verdade, é verdade. Você sabe disso. A gestante eu ainda tô tentando ver se eu consigo fotografar externo, fora da cidade, inclusive, e que eu não preciso estar perto dela. A minha lente, eu consigo ficar longe e tudo mais. Então, as gestantes eu ainda tô fotografando, porque tem algumas que estão para ganhar o bebezinho já nessas últimas semanas. E como às vezes pode nascer até o dia 6, ou bem no comecinho de abril, eu tô saindo externo para fotografar elas.
Inclusive, acho que quinta vai ser dessa semana a primeira. E aí, os bebês eu não estou conseguindo fotografar, eu não estou fotografando, então eu estou passando dicas para os pais estarem fotografando em casa, estarem fotografando com o celular, proporcionar memórias para esse bebê, memórias para eles, com fotos bonitas, com uma iluminação boa, com enquadramento também legal. Então, agora, a hora que a gente finalizar essa live, eu vou estar postando esse vídeo para vocês verem e para vocês se inspirarem num diferencial assim, quem sabe, tá? Ou alguma coisa parecida para gestante, para bebê, para smash, para qualquer coisa, né? Eu fiz em especial para os bebezinhos pequenos, mas cada um usa a sua criatividade e distribua, ok? Gente, um super beijo. Obrigada por ter me acompanhado hoje nessa live. Fico muito feliz em vocês estarem aqui participando comigo, tá? E semana que vem eu vou falar de um assunto bem legal, que vai ser sobre como eu comecei, quando eu comecei há 6, 7 anos atrás, mais ou menos, cobrando R$350 numa sessão newborn. Aí você fala assim, Nani, mas é pouquinho isso, né? Mas há 7 anos atrás era dinheiro, né? Então, eu vou estar explicando, vou estar falando sobre como eu comecei cobrando, sobre esse valor, que eu não tinha noção de quanto era esse valor para mim, hoje eu tenho, mas eu vou estar explicando tudo isso, como você começar já cobrando numa sessão, como você não precisar fazer de graça ou fazer muito barato, tipo R$50. Beleza? Aí, galera, chegou certo mesmo, né? Eu ia falar de você, mas eu falo terça-feira que vem. Pessoal, terça-feira que vem às 19 horas, aqui, beleza? Um beijo. Fernando, se você não tiver terça-feira que vem, eu vou conversar com você, viu?